Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a prof está aqui para a gente dar continuidade no conteúdo de português. Então, sim, hoje a aula é de português, certo? Lembram que a aula passada, o vídeo passado de português, a prof deu uma retomada em pronomes. Coloquei lá pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos, como a prof vai falar agora, certo? Esse é o próximo assunto da nossa apostila, pronomes demonstrativos. A prof já começou um pouquinho antes, para que vocês já soubessem, para que vocês já tivessem um pouquinho mais da lembrança do pronome demonstrativo, certo? Na apostila 1, nós trabalhamos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, e trabalhamos também com os pronomes possessivos. Então, agora, nós vamos para os pronomes de tratamento. Então, vamos pegar a apostila, lá na página 66, a prof vai colocar aqui, para que a gente acompanhe, né? E a gente possa ver todos juntos. Então, está aqui. Página 66, pronomes demonstrativos. Então, temos uma tirinha lá. E diz assim: que impressionante, este menino sabe fazer o personagem com sombras certinho. Aí o outro loirinho fala: esse menino é mesmo um gênio, consegue deixar o desenho perfeito. Então, olha lá, vamos ver o que pergunta. Os dois personagens apresentam a mesma opinião sobre o desenho da parede? Sim ou não? Eles apresentam a mesma opinião? Eles estão falando que o desenho, o personagem é perfeito, que é tudo certinho? Sim, né, gente? Sim, eles têm a mesma opinião. Então, nós colocamos lá, sim, os dois concordam que o desenho é genial. Os dois concordam, certo? Que é certinho, que é genial. Então, agora aqui. Você percebeu que no primeiro quadrinho foi usado a palavra este? Vamos verificar. Este, olha aqui, ó. Este, no primeiro quadrinho, está a palavra este. Enquanto no segundo quadrinho se usou a palavra esse, vamos verificar. Olha lá, esse. Então, no primeiro, este, e no segundo quadrinho, esse. Elas têm o mesmo significado? Porque são escritas de formas diferentes. Então, vamos ver. Primeiro, a palavra este e este, elas têm o mesmo significado? Vamos ver. O termo este foi usado, vamos responder, certo? Para indicar a proximidade, quer dizer que está perto, certo? Da pessoa. Proximidade quer dizer que está perto da pessoa que está falando. Certo? Então, o este, ele foi usado para indicar que está próximo da pessoa que está falando, certo? O desenho está próximo dele. Já o termo esse foi usado para indicar a proximidade da pessoa que ouve, certo? Então, o este é quando está perto de mim, de quem está falando. E o esse é da pessoa que está ouvindo, certo? Então, eles, na verdade, elas não têm o mesmo significado.
Elas mostram da mesma coisa, mas elas não têm o mesmo significado. Porque o este igual, este mouse está perto de mim. Então, eu uso este. Mas esse mouse, vocês estão ouvindo. Então, para vocês é esse. Esse mouse vocês estão vendo e vocês estão ouvindo, mas vocês não estão perto deste mouse. Então, este mouse está perto de mim, certo? Então, eu uso este para mim, porque está perto de mim. E vocês falam esse, porque vocês estão ouvindo, vocês estão vendo, mas não está perto de vocês, certo? Por que são escritas de formas diferentes? Porque nos dois contextos, quer dizer, nos dois quadrinhos, né, gente? A com H, há uma retomada espacial. Então, assim, por que eles são escritos de formas diferentes? Porque está no espaço, certo? Por isso a retomada espacial, porque está no mesmo espaço. Os dois estão vendo a mesma coisa, mas um está perto e o outro está mais longe, só ouvindo e vendo. Certo, gente? Então tá aqui. Este, esse e aquele são pronomes demonstrativos, palavras que indicam o lugar, que demonstram, que apontam em que algo se encontra, ou seja, sua posição em relação à pessoa que fala. Desta forma, se está próximo à pessoa que está falando, este é meu primo, olha lá, ó, está próximo dela, então este é o meu primo. Se está próximo à pessoa que está ouvindo, essa é sua vizinha, olha lá. Se está distante de quem fala e de quem ouve, aquela menina é da minha turma, certo? Então, quando está distante da gente e eu estou falando de uma pessoa, eu já uso aquela moça, aquele menino ou aquela menina. Por quê? Porque eu estou apontando quem é, mas ela está longe de mim, certo? A mesma ideia se aplica para os outros pronomes demonstrativos. Então, olha lá, a tabelinha que a prof já mostrou para vocês, uma outra tabelinha, mas aqui na apostila está a tabelinha dos pronomes demonstrativos. Então, ó, próximo de quem fala. Este, esta, estes, estas e isto. Está próximo de mim que estou falando, certo? Ó, esta apostila. Por quê? Porque está próximo de mim. Então, eu uso esta. Ou este mouse, certo? E próximo de quem ouve. Esse, essa, esses, essas e isso. Certo? Esse mouse, certo? Está próximo de mim. De vocês não. Vocês estão ouvindo e vendo. Então, vocês vão falar, esse mouse é da professora. Certo? Por quê? Porque ele está longe de vocês, mas vocês estão ouvindo. E distante dos dois, quando está distante de mim e de vocês. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Certo? Então, quando está distante da gente, a gente vai usar aquele. Certo? Ou aquela, ou aqueles, ou aquelas, ou aquilo. Para fazer referência a algo que já foi dito, ou a um período lá no passado, a gente usa esse. E as suas variações, esses, essa, essas e isso. Por exemplo, esse jogo de que lhe falei só está disponível online. Por quê? Passado, gente. Sabe? Porque ele já falou. Este jogo de que lhe falei, quer dizer, ele já falou. Então, eu uso esse. Essa semana não joguei videogame. Quer dizer, essa semana já passou a semana. Não jogou videogame. Para citar coisas que ainda não foram ditas ou para se referir a um período do presente ou do futuro, eu uso este.
e as suas variações. Estes, esta, estas ou isto. Por exemplo, isto é o que preciso para montar o jogo. Papel, caneta, tesoura e cola. Então, é o que eu preciso agora, para montar agora, presente. Então, eu uso isto. Nesta semana, teremos aula de xadrez. Nesta semana, eu não sei que dia, mas vou ter nesta semana. Então, é algum dia, é futuro. Então, eu utilizo o este e as suas variações, certo? Então, está aqui. O que eu vou pedir para vocês pegarem a caneta marca-texto e marcarem esse quadro aqui todo, certo, gente? Para a gente relembrar um pouquinho. A prof colocou, vou pegar lá, o que eu já tinha feito para vocês darem uma olhada e marcarem, escreverem, fazerem as tabelinhas no caderno, sabe? Isso é muito importante fazer para a gente não esquecer. Então tá lá, ó, primeira pessoa, segunda, terceira, que a prof já explicou. E no presente, os pronomes demonstrativos que são utilizados, certo? Então, está aqui a nossa tabelinha. Isso só para a gente relembrar. Aí vamos dar uma relembrada em todos os que a gente já viu. Os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer a função de sujeito na oração, certo? Então, aquilo que a gente utiliza o pronome pessoal do caso reto, para quê? Para substituir o substantivo. Por exemplo, Daniel foi para a escola. Daniel aprendeu muito. Então, eu tiro o Daniel da outra frase novamente para não repetir. E coloco: Daniel foi para a escola. Ele aprendeu muito. Certo? Eu troquei o nome Daniel por um pronome pessoal do caso reto, ele. Os pronomes possessivos indicam uma relação de posse. Isto é meu, isso é seu, isso é dela. O pronome possessivo é posse. Os pronomes de tratamento já são usados para dirigir-se formalmente a um interlocutor, certo? Quem fala. Às vezes são usados para fazer referência a alguém. No entanto, você é um pronome de tratamento, que por exceção à regra, ele é informal. Porque quando a gente fala o você, é porque a gente já tem uma intimidade maior com a pessoa. Ela é nossa amiga, ela é mais próxima da gente, então a gente utiliza o você, certo? E os pronomes demonstrativos apontam o quê? Pessoas, objetos e lugares. Então, eles apontam, eles mostram, eles demonstram, certo? Esses são os pronomes demonstrativos que nós acabamos de ver. Então, voltando lá à apostila, está aqui. Qual é a nossa lição de casa? A parte de mão na massa, certo? Então, vocês vão observar direitinho esse cartoon, ó. Aqui é um cartoon, certo? Por quê? Porque é uma tirinha onde se tem o desenho, a ilustração, e não tem nada escrito. Então, a gente vai ter que entender o que o desenho diz, certo? Esse é um cartoon. O cartoon nem sempre precisa vir com legendas, com escritas. A gente observando, a gente consegue saber o que eles estão dizendo, certo? Então, tá lá. Qual é a crítica feita pelo Cartoon? Então, vocês vão olhar, ele está criticando alguma coisa. O que será que é? Ó, vou olhar. O que será que é? Eu vou ver o que ele está criticando, o que ele está querendo dizer sobre essa imagem. 2, os personagens estão jogando damas com pedaços de árvore cortadas. O que isso demonstra? O que isso demonstra? Então, eu vou ter que dar a minha opinião ali, o que isso está demonstrando, certo? 3, complete o texto a seguir com as formas adequadas dos pronomes demonstrativos. Gente, aqui só vai utilizar pronomes demonstrativos. Ai, prof, eu não lembro quais que eu tenho que pôr aqui. Não lembro? Volto lá na tabelinha, certo? E completo o exercício 3, certo? Posso escolher o que eu acho que vai dar coerência, gente. Lembrem da coerência, certo? Então,
Deixa eu voltar. Cadê? Voltei. Então, gente, nós terminamos esse assunto da apostila, certo? Que terminava com pronomes demonstrativos. Então, a apostila de português 2, nós já acabamos. A prof não vai passar ficha de atividade hoje. A prof não vai passar nada no caderno, certo? Vou deixar só a página da apostila, que é a página 68 e 69. Certo? São respostas curtinhas, eu posso olhar novamente na apostila para poder responder, certo? Hoje a aula é um pouquinho mais curta, sim, porque eu quis trabalhar somente esse assunto com vocês. E claro, a prof vai estar retomando a partir de agora tudo que a gente trabalhou nessa apostila de português, certo? Então, se a prof repetir alguns vídeos, é normal, porque eu preciso que vocês relembrem todo esse assunto, certo? Então, é isto que a prof queria passar para vocês. O restinho que faltava, pronomes demonstrativos. A partir de agora, serão retomadas de conteúdo, certo? Nessas retomadas de conteúdos, a prof vai passar algumas atividades de casa. Sim, gente, não vou passar tanta coisa, tá? Mas porque eu sei que vocês cansam, eu sei que às vezes é bastante coisa, mas esse é o 5º ano, certo? Então a prof vai pegar um pouquinho mais leve, certo? Agora, não vou mais dar tantos exercícios assim, certo? Então, é isso. Façam a atividade, a prof vai depois colocar o gabarito para que vocês possam corrigir a lição da apostila. E ficamos por aqui, então, com a nossa aula de português. Ah, lembrem de marcar com marca-texto que a prof pediu. Isso é muito importante vocês terem marcado, certo? Para a gente, quando for estudar, ficar mais fácil o estudo, certo? Então, é isso, gente. Então, se cuidem, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Beijos para todos!